No começo, bem no começo, era o silêncio, muito silêncio. E havia escuridão, só escuridão, tudo escuro, muito escuro. Mas daí nasceu Coaraci, o sol. E ele nasceu como sempre. Lá no nascente, primeiro aquele clarão, depois a bola vermelha que ia subindo, subindo e subindo. E conforme subia, iluminava tudo, aquecia tudo, derramava vida em tudo. E Coaraci, lá do alto, ficou olhando tudo que existia. Mas no começo não existia quase nada. Então, Coaraci decidiu criar e começou a criar águas, muitas águas. Águas doces, águas salgadas, águas com ondas, fortes, calminhas, águas que escorriam, águas que ficavam mais paradinhas. Depois ele criou terras, muitas terras. Terras secas, terras molhadas, terras pretas, vermelhas, terras altas, terras profundas. E aí ele foi gostando daquela criação e daquele movimento todo e decidiu dar mais movimento ainda e criou os ares, muitos ares. Brisas fraquinhas, brisas mais fortes, ventos, ventanias, até mesmo tufões. E aí ele criou os seres para viver nesses lugares. Seres para viver nas águas, nas terras e nos ares. Cada um do seu jeito, cada um com a sua cor, com as suas formas, com seus tamanhos. E aí, de tanto criar, Coaraci ficou cansado, muito cansado. Teve sono, muito sono, e foi fechando os olhos devagarinho, devagarinho, porque ele precisou dormir. E aí ficou tudo escuro, muito escuro. E lá naquela escuridão, Coaraci queria descansar, mas aí ele não podia mais ver todas aquelas belezas, toda aquela natureza, tudo aquilo tão bonito que ele tinha criado. E ele também se sentiu tão sozinho. Mas para sua alegria, lá longe, bem longe, veio nascendo Iaci. Primeiro um clarão, no fundo da noite escura. Depois, uma bola laranja, parecida com aquelas laranjas que ele tinha criado antes. Mas conforme a bola laranja ia subindo, subindo e subindo, ela ia ficando prata. E era tão linda aquela luz prata que vinha dela, brilhando nas águas, brilhando nas montanhas e despertando outros sons, os sons da noite. Coaraci ficou tão encantado. Era mesmo muito linda aquela Iaci, e ele ficou logo apaixonado. Aí ele quis abrir os olhos para ver melhor a sua amada, mas quando ele abriu os olhos, veio aquela luz forte do sol e Iaci desapareceu. Ele então procurou o dia todo, mas ela não estava lá. E de tanto procurar, Coaraci ficou cansado novamente. Bateu aquele sono, muito sono, e ele precisou dormir mais uma vez. Fechou os olhos devagarinho, veio a escuridão e, para sua grande alegria, lá no coração daquela noite tão escura, com seu lume prateado, com seu jeito único de se mostrar, com seu jeito único de mudar ouro em prata, veio Iaci, com seu jeito único de ser. E então Coaraci quis abrir os olhos para ver melhor a sua amada,
mas quando ele abriu, ela desapareceu mais uma vez. Ele então teve uma ideia, criou Rudá, um mensageiro do amor, um mensageiro do seu amor, para que ele pudesse contar para Yaci o quanto era bonita a beleza da natureza de dia e o quanto ela era bonita, o quanto ele admirava, o quanto ele queria dizer para ela que a amava. E assim Rudá levava o recado para ela. E ela trazia o recado de volta, dizendo que aquele brilho dela também era a luz dele. E que ela amava todas as coisas que ele havia criado. E Rudá vivia de dia e de noite, porque o amor, ele vive na luz e vive na escuridão. E ele contava para o sol, e o sol se alegrava, sabendo que ela amava aquelas belezas assim como ele, e abria os olhos para ver de novo. E aí ele também falava para Rudá contar da sua saudade, o quanto ele sentia saudade dela, e ela dizia que sentia saudade dele. Então Coaraci criou as estrelas, cada uma do seu jeito, do seu tamanho, com seu brilho, para fazer companhia para Yaci enquanto ele dormia. E até hoje, Rudá, o mensageiro da noite, o mensageiro do amor, que vive de dia e que vive de noite, ele desperta e conta os recados de amor do sol e da lua e do sol. Ele cumpre a sua missão até hoje, reproduzindo todos os seres da criação, porque Coaraci e Yaci gostam de mostrar coisas diferentes um para o outro. Ele também é o encarregado de despertar o amor no coração da humanidade, o amor que nasce do respeito pelo brilho do outro, porque cada um tem o seu jeito único de brilhar. Rudá também desperta o amor pelas águas, pelas terras, pelos ares, por todos os seres da natureza, entre homens e mulheres, porque Yaci e Coaraci amam a todos e admiram lá do céu toda a criação. Essa é a história de Rudá, o Deus mensageiro do amor. O potencial, então, dessa alunação em Gêmeos é fazer esse trabalho de rodar, esse trabalho de mensageiro, de comunicar, de qualificar a nossa comunicação, de maneira, então, inspirada na história, que a gente possa dar para o mundo a nossa luz única e também desenvolver, despertar esse amor dentro de nós, que se encanta, que admira e que respeita o brilho único do outro também. Em tempos de pós-verdades, quanta comunicação entroncada e mal feita e ruim a gente vê por aí. Então, a gente não está trazendo uma dica de ritual, a gente está sugerindo para vocês nessa alunação uma prática, o yoga da palavra. Alinha internamente para encontrar a verdade e a honestidade dentro de ti antes de pronunciar qualquer palavra. Seleciona com cuidado aquilo que você vai enviar de mensagem para as pessoas e seleciona com cuidado as mensagens que você está recebendo para fazer esse trabalho bonito de Rudá que desperta e revela as belezas e as sabedorias do mundo e de si mesmo. Beijo, boa alunação, boa comunicação.